Estamos começando mais um podcast Estrelando com Rodrigo Mosquen. E hoje estou aqui com minha amiga pessoal. Além disso, ser amiga pessoal, ela é mentora, palestrante e muito mais. Franciele Guelph, prazer, querida. Prazer estar aqui conversando com você, né? Participando desse programa incrível, né? E, enfim, vai ser uma noite memorável. Isso aí. Gente, a Franciele, conheci ela através de um curso que ela estava dando, de um workshop Canva, não é isso? Isso. E desde então a gente não se separou mais. Fran, para começar nosso bate-papo, nossa conversa, o que uma menina, mulher de Santa Catarina faz em Terra Capixaba? Então, faz 12 anos que eu estou aqui no Espírito Santo. Eu vim a trabalho na época, né? Eu, além de ser mentora, eu também tenho uma outra função. E acabei me apaixonando em terras capixabas, adoro isso aqui. E eu digo que eu vim fugir do frio também, porque eu não gosto do frio, e Santa Catarina faz muito frio. E acabei ficando também, a gente acaba fazendo amizades e tendo outros projetos também. E não pretendo sair também, vou ficar por aqui. Me resume em poucas palavras, quem é Franciele? Franciele é uma pessoa, uma menina, mulher, curiosa, muito dedicada, que busca muito conhecimento e que adora repassar também esse conhecimento. Eu sou uma pessoa assim que gosta muito de buscar cada vez mais. Eu acho que conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Me resume um pouquinho como você começou a se apaixonar pelo marketing. Primeiro que eu sou formada em comunicação social faz bastante tempo, então eu fiz uma faculdade de comunicação social, queria ter feito letras na época, não deu certo. Aí fiz a comunicação social voltada para relações públicas e logo depois emendei uma faculdade não, uma pós de administração e marketing, mas do marketing raiz. E isso ficou adormecido durante bastante tempo. E aí, quando chegou na pandemia, eu comecei a me apaixonar por alguns outros projetos também. E aí a gente sabe, né, que o Instagram, as redes sociais acabaram dando um boom também. Então, eu me atualizei para a parte do marketing digital e fui fazendo outros cursos voltados para o marketing, para o Instagram e também depois para a inteligência artificial, que é uma área que eu amo de paixão também. Qual a dificuldade para você, pessoal, de criar conteúdo? Tempo, que você sabe que é um desafio, principalmente porque eu tenho uma outra função também, eu tenho um outro trabalho. É, eu vou dizer que eu tenho os meus picos de procrastinação também, e é porque eu sou uma pessoa multitarefa, então eu estou fazendo uma coisa aqui, daqui a pouco vou fazer outra, e também quando a gente é mãe, a gente sabe, né, que o filho acaba vindo em primeiro lugar, então quando meu filho está ali em casa, é muito mais voltado para ele, e enfim, a gente faz o que a gente pode, mas é desafiador. Você criou o projeto Empreendedor UAU. Eu já sei, já conheço, já participei de alguns projetos com você. Queria que você explicasse para quem está nos assistindo o que é esse Empreendedor UAU e como faz para participar com você. Na verdade, empreendedor UAU é mais do que um projeto, eu diria que é um conceito, né? Porque é realmente quando a empreendedora ela vai além do seu próprio negócio e ela entende que ela precisa estar nas redes sociais, ela precisa ter essa visibilidade. Então, o empreendedor UAU é a mulher realmente que ela busca esse conhecimento em vez de simplesmente contratar alguém para fazer a gestão das suas redes sociais. Por isso que eu dei cursos, né, no Instagram, workshops sobre inteligência artificial, essa questão do Canva também, e fui dando outros workshops. Então, é mais, eu diria, um conceito, né? E aí, é claro, eu tenho esses cursos, né? Frequentemente eu vou dando esses workshops justamente para a empreendedora ter essa segurança em criar conteúdo, que é muito importante, porque é fácil você terceirizar, mas você sabe que a gente precisa colocar a cara ali, a gente precisa aparecer, porque senão as coisas não acontecem, por mais que você terceirize. Para você, qual a dificuldade de ensinar alguém ou ensinar algo a alguém, enfim, de Instagram, de marketing, enfim. Para você, qual é a dificuldade de ensinar essa pessoa? Primeiro que é muito necessário você entender qual é o perfil da pessoa, como que ela aprende.
Isso é desafiador. Porque, por exemplo, quando você está num curso, você está dando um workshop, você precisa entender muito rapidamente qual que é o perfil dessa pessoa de aprendizagem. E isso não é fácil, né? Então, tem pessoas que têm muito mais facilidade e tem outras pessoas que você precisa pegar pela mão. Dependendo do curso, da ação educacional que você está fazendo, você precisa mesclar a forma ali, a didática de você repassar o conteúdo. E precisa ser rápido, né? Então, eu creio que esse é o maior desafio, é você conseguir fazer com que a pessoa te entenda e que ela veja como você é acessível também, para que ela consiga aprender. Ela precisa estar aberta e você também precisa estar aberto, passando conhecimento. Você, por ser uma mulher multitarefas, como todas, né? Explica, assim, me dá ideias, ou enfim, como eu não devo, ou quem está nos assistindo, a não procrastinar. Ah, meu Deus, que pergunta! É desafiador para mim É, também, né? Na verdade, eu não vou dizer que eu sou perfeita nesse sentido, porque por vezes eu saio do caminho e tenho que voltar, né? Uma das coisas que é muito importante é a questão da lista de tarefas, quando a gente consegue colocar num papel, visualizar. É claro que tem gente que muitas vezes é muito mais online. Eu prefiro visualizar no papel o que que eu preciso fazer, o que que eu, né, quais são as minhas prioridades. E sempre voltar no propósito, pensar qual que é o meu propósito com isso daqui. Porque senão a gente se desvia facilmente, né? Mas assim, é um trabalho diário realmente, é semanal ali, você sempre está colocando quais são as suas prioridades para conseguir fazer acontecer. você acha que tem a ver com a mente da gente? Sim, sim, é um trabalho mental o tempo todo, né? E é uma organização também, a questão de gestão de tempo, que realmente pega, mas é necessário. Mãe, mulher, funcionária, e além disso, aonde está a Franciele nisso tudo? A Franciele, no meio disso tudo, está se reencontrando, né? Eu diria principalmente nesse ano, encontrando as antigas paixões, né? Eu tenho algumas atividades pessoais que eu gosto muito, eu sou muito voltada para a cultura e está sendo uma redescoberta maravilhosa, muito gostosa. E eu diria que esse ano é o meu ano nesse sentido, né? No ano passado foi bastante voltado para o profissional. Nesse ano eu já consegui resgatar mais a Franciele, a minha essência, e tem sido uma jornada incrível. Por falar em essência, você fez uma identidade visual de Uhum, cores. Você tinha uma identidade de uma cor e mudou para o seu roxo, seu lilás que você gosta. Queria que você sim. explicasse para quem está nos assistindo como é esse processo de identidade visual, né, que hoje é muito importante, Uhum. e qual a importância para o profissional. Tá. Para mim foi algo meio que empírico. É claro que eu já estudei sobre psicologia das cores, né? Até porque tem muito a ver aí com marketing digital, o próprio marketing, né? Afinal de contas, não só as cores, mas os elementos, as fontes, também passam uma comunicação, né? Para mim, antes eu tinha a identidade laranja e cinza, mas era para um outro público que não tinha a ver com empreendedoras, eu falava para social medias também. E aí, quando eu passei a trabalhar com outro perfil que tinha um outro propósito, que foi justamente para falar com empreendedoras, é que eu estudei um pouco mais sobre o roxo, o que, que ele representava, e consegui entender ali que fazia sentido para mim, né? A questão do conhecimento, essa questão mais sábia e até um pouco espiritual, eu diria. E aí eu fui vendo que foi dando certo, porque as pessoas disseram, não, é isso aí, e lembravam de mim pelo roxo, já recebi gente, eu vi um caminhão roxo, vou passar para a Franciele aqui, e lembrava de mim. Então, deu muito certo, né? E hoje em dia eu vejo as pessoas lembram de mim pelo roxo também. Então, imagina, se a empreendedora ela consegue identificar os elementos, as cores que fazem sentido ali para o seu nicho, para a sua área de atuação, e também conseguem se ver naquelas cores, naqueles elementos, aquilo fica confortável, as pessoas vão lembrar, né? Fica na memória dos seus clientes, dos seus seguidores, aqueles elementos. Então, você consegue criar uma conexão e uma lembrança na mente dessas pessoas.
E isso é muito importante, né? Hoje em dia tem tanta gente criando conteúdo, tanta gente oferecendo as mesmas coisas. Se a gente consegue ficar um pouco mais na lembrança dessas pessoas, a gente alcança um diferencial também. Além de outras coisas, claro, né? Mas por exemplo, uma cor que eu gosto é vermelho, mas o vermelho não tem a ver, vamos dizer assim, com o meu trabalho. Então, como eu vou conciliar a cor que eu gosto com o meu trabalho? Uhum. É porque, às vezes, você pode colocar elementos, né? Ou então, de uma forma mais sutil. Você não precisa chapar um vermelho na sua comunicação, mas você pode colocar, talvez, traços, alguns elementos que são mais finos, mais sutis ali, né, no tom vermelho. E também tem que ver se vai fazer sentido com aquilo que você quer comunicar, porque senão a gente vai pensar assim, vou colocar um preto numa área de saúde, talvez. Será que isso daí vai causar uma boa impressão, sabe, na mente de quem está ali consumindo o conteúdo e tal? Então, tem que ver se faz sentido na comunicação, né, na comunicação da marca e aquilo que a cor também acaba comunicando. Porque senão a gente pode dar um tiro no pé também, né? Então, não é só aquilo que a gente gosta, mas também o que faz sentido na mente de quem está consumindo teu conteúdo e está vendo você ali entrando em contato contigo. E isso também, quem tem dúvida das cores, enfim, isso tudo o chat GPT pode trazer pra gente, não é isso? Ele ajuda também. Se você souber fazer as perguntas certas, que a gente chama de prompts, né, que são os comandos do chat GPT, você consegue, né, saber, você pode saber de uma forma genérica, perguntando sobre o significado da psicologia das cores, mas também você consegue dar um contexto sobre a sua área de atuação, aquilo que você quer passar, né, de informação. E aí o chat GPT pode dizer se faz sentido ou não você usar aquelas cores, aquelas fontes, aqueles elementos. O chat GPT é maravilhoso, só precisa saber usar, né? É isso Inteligência que eu já ia te artificial. perguntar. Qual a importância para a gente, trabalhador em qualquer área, do chat Uhum. GPT? O chat GPT veio para facilitar a nossa vida, não só o chat GPT, mas todas as inteligências artificiais, né? Só que aí a gente tem que saber o que mais funciona para a gente, o que faz sentido para o nosso negócio, porque eu uso o chat GPT, mas uso diversas outras inteligências artificiais que também fazem muito sentido. É saber usar, escolher as ferramentas certas ali e também saber aquilo que cabe no nosso bolso, porque tem coisas que você consegue utilizar de graça, né? Assim como o Chat GPT, que tem ali o plano gratuito, que é muito bom, mas tem algumas outras que você vai precisar investir. E eu sempre falei nos meus cursos, as pessoas querem tudo de graça, né? Mas em algumas situações a gente vai ter que investir, não tem jeito, para conseguir as melhores funcionalidades das ferramentas. Então eu falo, por exemplo, o Canva. O Canva tem uma infinidade de coisas ali dentro do Canva, que inclusive tem a inteligência artificial também. Mas eu prefiro investir, porque é um valor acessível, né? E me dá muito mais possibilidade, um leque muito maior de opções. Então, realmente tem que ser curioso, curiosa para pesquisar o que faz sentido para a gente, né? O que pode ser usado e o que a gente pode investir. 2025 é o ano da inteligência artificial. Queria que você falasse para a gente o que eu devo tomar cuidado em relação à inteligência artificial. Bom, tem que tomar cuidado com a questão ética, né? Por exemplo, às vezes a gente coloca ali as informações, coloca dados pessoais, achando que ninguém vai ver, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar cuidado também com a nossa segurança pessoal, dependendo de onde a gente vai fazer um login, colocar a nossa senha também, porque os nossos dados podem vazar ali. E tem que tomar cuidado também com. Assim, a gente não pode acreditar em tudo o que se fala, porque dependendo da inteligência artificial, dependendo do que ela repassa ali de informação, ela pode estar passando uma informação incorreta. Porque existe uma coisa chamada dentro da inteligência artificial, principalmente do chat GPT, que é alucinação. Então, dependendo da onde ela está pesquisando, principalmente quando pesquisa na web, ela pega informação de muitos lugares. Então, imagina, se você precisa de um dado específico e você acredita nesse dado cegamente, você pode estar passando uma informação errada, né? Pode fazer talvez uma postagem falando de uma data que não existiu, que não foi naquela data, não teve, não aconteceu. Então, tem que tomar bastante cuidado. A gente sempre tem que se cercar de cuidados e não acreditar cegamente.
Bom, o papo tá ótimo, toma uma aguinha aí. Enquanto isso, eu vou dando uns recadinhos aqui rapidinho. Tá bom. Para você aí, no curte nosso papo aqui com a Franciele Gebert, mentora e palestrante. Eu estou aqui fazendo o nosso podcast no estúdio Bussolando. Então, esse aqui é um estúdio incrível para você gravar o seu conteúdo, podcast, enfim, qualquer conteúdo que você quiser, só entrar em contato. E você também pode ver o nosso podcast no Bussolando TV, que é onde vai estar subindo o nosso podcast incrível. Esse papo tá maravilhoso para você que quer aprender muito mais. Claro, também minhas roupas que eu visto, moda mascavo, a moda que deixa o homem mais lindo que ele já é, porque eu sou bonito, né? Então eu sou mais bonito com a moda mascavo. Cerveja com beer e também a Glisa Sunglass, óculos capixaba para você garantir e sair aí com o seu estilo. Então, voltando ao nosso papo aqui com a Franciele Gebert, mentora e palestrante, minha amiga pessoal, mais uma vez agradecer a você por estar aqui comigo hoje, tá bom? Obrigada. Qual o segredo para se fazer um post? Qual o segredo para mim? Ah, eu quero fazer um post hoje. O Uhum. que que eu devo fazer? Por onde começar? O que pensar? Enfim, para você assim. Qual é o segredo para você fazer um post? Primeiro, você tem que saber o que que você quer criar, né? Na verdade, você tem que saber o que você quer criar a partir do momento que você também entende o que o seu público está esperando, né? Para você fazer um post que você consiga atingir as pessoas certas ali, você tem que entender o que elas querem, né? O que elas almejam e também entender um pouco ali, por exemplo, se eu vou fazer um post para alguém, se eu fosse fazer para alguém, eu teria que entender o público dessa pessoa. Se eu estou fazendo para mim mesma, eu tenho que entender com relação ao meu público. Existem diversas formas de fazer post, né? Eu falei sobre Canva aí, mas se você abrir um story, você vai conseguir fazer uma postagem. Esses dias atrás até fiz uma postagem falando, até na galeria do celular hoje em dia a gente consegue editar. Pega uma foto, escreve um texto, né? Sabendo ali, principalmente usando o chat GPT, faz uma legenda rápida e consegue soltar. Então, realmente é mais fácil. Só que, ao mesmo tempo, muita gente sofre com bloqueio criativo. E eu não vou dizer que eu também não estou isenta, porque muitas vezes isso me acontece também. E aí, quando a gente faz uma listagem, né, por exemplo, um planejamento de conteúdo, fica mais simples também, se a gente consegue se adiantar. Mas não tem muito segredo. É realmente entender o que você precisa fazer a partir do momento que entende o seu público, né? E aí tem aí diversas ferramentas. Vai fazer um vídeo, tem o CapCut, tem o Reels. Nossa, é um mundo aí, né? É só escolher qual é a melhor ferramenta que a pessoa se considera, né? Que ela consegue lidar. Nem todos os nossos posts vai viralizar, vai dar engajamento, enfim. Como pessoas que estão começando, eu já estou na carreira há muito tempo, você também, mas quem está começando agora? Como lidar com como eu vou dizer, não é vergonha, mas constrangimento de o post não estar ali Essa engajado. pressão. Porque às vezes você vai postar, não engajou, e a pessoa fica, já pensa em desistir logo no primeiro post que não engajou. Como eu devo trabalhar a minha mente para não acontecer esse bloqueio mental? Isso é um grande desafio para a maioria das empreendedoras, porque se espera, né? Ainda está com a mentalidade muito lá de trás, quando era fácil de viralizar. E hoje em dia, conteúdo, qualquer pessoa grava, né? Faz uma foto, posta e está competindo com outras pessoas que estão ali, talvez até com conteúdos mais elaborados. Mas é uma questão mesmo de trabalhar a mentalidade. Porque você sabe, eu sei quantas vezes a gente abre uma live e tá lá, estão poucas pessoas ali assistindo a gente, né? Mas pensando em outros propósitos, né? Em outros objetivos, a gente consegue desfocar um pouco nessa performance. Então, por exemplo, quando eu faço uma live, eu penso que eu estou criando mais um conteúdo, isso está facilitando a minha vida. Em vez de pensar, tem poucas pessoas, talvez, ali online, né? E quando a gente pensa que poxa, tem talvez 10, 15, 20 curtidas, né? Se a empreendedora aposta e tem poucas curtidas, mas são possíveis clientes, são pessoas que estão visualizando a marca dessa empreendedora. Então, é realmente tentar ressignificar. É um desafio, mas precisa ser colocado dessa forma. Não tem jeito, né? E pensar também que tudo isso é um aprendizado. Poxa, não deu certo dessa forma, por que não deu certo?
postei algo estático, né, que não é em vídeo. Será que o meu público prefere vídeo? Ou então o contrário, será que prefere um carrossel, né, um conteúdo com mais escrita? É observar e aprender para ir melhorando cada vez mais e acertar no formato, né, eventualmente aí. Porque todo post tem um contexto, né? Tem ou vídeo ou foto, tem a descrição e tem as hashtags, né? Então, assim, eu acho que nem todo mundo faz do jeito que tem que fazer, né? Minha Uhum. opinião, ou faz por fazer enfim, só joga lá e acha que vai viralizar porque o outro tá viralizando, né? Minha opinião, né? Sim, sim. E assim, eu acho não, porque eu vejo, o que eu observo, a questão que pega mais, que eu vejo, é claro que hoje em dia as pessoas elas não leem muito legendas, né? As pessoas estão um pouco preguiçosas nesse sentido. Mas quantas vezes as pessoas dizem assim: "Poxa, mas eu queria que eles curtissem". Mas aí não coloca uma legenda, nenhuma legenda, não pede, porque a gente tem que pedir curtida, dependendo da postagem, tem que pedir salvamento, tem que pedir compartilhamento, é assim que funciona, né? Que a gente chama de chamada para ação. Então é importante. A hashtag é algo polêmico, porque tem gente que fala que hoje em dia não performa mais e tem gente que fala que performa. Eu, por via das dúvidas, continuo colocando, porque se tem um campo ali de hashtag, né, nas buscas, eu penso assim, eu vou continuar colocando que prejudicar não vai prejudicar, né? Então, realmente é aprender. O que que eu fiz nesse daqui? Será que a imagem não está muito boa? A resolução do vídeo não está legal? Faltou a legenda? Faltou conectar com o público, mesclar conteúdos, né? Quantas empreendedoras têm a mania de colocar só postagem de venda? Hoje eu até coloquei um vídeo sobre isso. Só vou vender, 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 mas não entrega valor. E aí quer que as pessoas curtam, por exemplo, e comentem. Mas espera aí. O Instagram hoje tá muito, digamos assim, o emocional não tem Instagram mais. A pessoa vê, quer curtir aquela vida ali, mas o emocional não tem. Então, assim, é muito visual, é muito financeiro o Instagram hoje, infelizmente. E é só vida de quem tem dinheiro, a maioria. Então, os perrengues, ninguém pode. Eu posto vários perrengues meus, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que mostrar por trás o que acontece nas câmeras, porque aí vai te mostrar verdade. Eu acho que falta verdade no Instagram, minha opinião, né? Sim, sim. E é uma questão de conexão também, né? A gente consegue se conectar com a vida real da Sim. outra pessoa. Então, quando eu machuquei o meu punho, postei, né? A gente não precisa só sorrir no Instagram. E eu costumo comentar que qualquer pessoa pode oferecer o nosso produto ou serviço. As pessoas vão fechar negócios, né? Vão realizar negócios com a gente, é porque se conectaram. Então, se, por exemplo, eu e você, nós estamos aqui fazendo esse podcast, é porque a gente se conectou. Você estava no meu curso, mas a gente viu que tinha outras coisas em comum, porque nós nos abrimos para isso. Sim. E no Instagram é a mesma coisa, continua sendo uma rede social e que as pessoas se conectam com as pessoas. Por falar em chamada para ação, igual você falou agora, olha para essa câmera aqui e Sim. dá dicas de quem quer começar um empreendedor UAU, né? Por exemplo, quer ser um empreendedor UAU hoje. Como eu devo começar, o que eu devo fazer e uma dica esperta para quem quer realmente e tem interesse para isso. Com vocês, Uhum. Franciele Gebert. Então, se você, né, quer ser uma empreendedora UAU, a primeira coisa tem que ter um negócio, né? Tem que pensar aí na sua paixão, naquilo que você quer fazer. Então, vai muito antes da própria rede social. Agora, depois que você tem um negócio, não adianta você pensar que ficar fora do Instagram, ficar fora das redes sociais vai funcionar, porque hoje em dia, e na verdade é bastante tempo, quem não é visto não é lembrado. Então, precisa sim estar pelo menos em uma rede social. E eu digo que o Instagram é uma das redes sociais mais democráticas, porque se for pensar bem, é onde a maioria das pessoas está, né? Então, eu quero estar em diversas redes sociais. Foca naquela que você consegue estar, porque senão você não vai fazer algo bem feito, a comunicação da sua marca, do seu negócio bem feita. E é claro que cada vez mais você vai se especializando e aí, né, estando ali dentro do meu perfil, @FrancieleGebert, você vai encontrar dicas, tutoriais, orientações e, é claro, as novidades para os próximos cursos, que tá vindo novidade por aí, né, Rodrigo? Essa aí é sempre, sempre cheio de novidades e lógico, vou estar por dentro de tudo vocês também.
Voltando ao nosso papo aqui, eu queria te perguntar, você passou por um processo de emagrecimento há pouco tempo, né? Está passando, e vem meio isso tudo, é mulher, é mãe, trabalha fora, trabalha com marketing. Como é que ainda se preocupar com a saúde? É encaixar mais uma coisa na rotina. E eu vou dizer que, na verdade, eu digo que a minha vida, né, como um todo, é desafiadora. Eu já falei isso em alguns momentos aqui, né, no podcast. É você priorizar. Você tem que priorizar, cuidar, né, da sua saúde. Então, por exemplo, eu encontrei um lugar onde eu gosto de estar, que é uma academia onde eu tenho treinado, né? Antigamente, em 2020, eu também passei por um processo de emagrecimento e na época eu treinei em casa. E aí, esse ano, foi, na verdade, finalzinho do ano passado, eu entendi que aquilo não funcionava mais para mim. E as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, de mudar a rota, né? Poxa, vou continuar batendo cabeça ali, vou tentar dar certo, e por mais que não esteja dando certo, a pessoa continua ali patinando. Então, quando eu vi, não é o lugar para mim, eu não consigo fazer em casa, e estava tudo muito tumultuado, eu disse, eu vou sair e vou fazer acontecer. E eu, como uma pessoa que já estudei bastante sobre hábitos, eu não sei se você já sabe, mas o exercício físico é um hábito que a gente chama de angular, que ele puxa outros diversos hábitos. Então, às vezes a pessoa ela começa a fazer exercício físico, então ela para de fumar, ela para de beber, ela se alimenta melhor, ela acorda mais cedo. E para mim tem sido um processo incrível, porque aí realmente a autoestima melhora, né? Você começa a ver ali que você merece se priorizar. Por isso que sempre na comunicação do meu Instagram eu coloco que empreendedor uau é empreendedora que se cuida. Porque antes de um negócio existe a mulher que precisa ser cuidada e, né, que cuida de tudo, de todos, mas também precisa se olhar. E essa menina uau, essa mulher uau, já pensou em desistir algumas vezes? Com certeza, com certeza. Eu já tive alguns projetos, então, por exemplo, em 2020 eu tinha um outro projeto que tinha a ver com saúde e bem-estar. Chegou em 2021, não fazia mais sentido para mim, porque eu já estava numa outra área. Na verdade, em 2021 eu virei social media, então eu cuidava de Instagram de outros empreendedores. Por isso que eu digo, eu não caí de paraquedas, não foi só estudo, foi prática também. E eu acompanhei o processo de evolução do Instagram nesse meio tempo. E então, quando chegou o final de 2021, eu estava num dilema gigantesco. Meu Deus, o que as pessoas vão pensar se eu desistir? E naquele momento eu tive que pensar, ó, assim, infelizmente as pessoas vão pensar o que elas tiverem que pensar, mas eu preciso ir para o lado que faz sentido para mim. Então, é claro, a gente sempre, né, tem as dúvidas, e aí, lembrando do propósito, ou a gente segue, ou a gente mudou de propósito e vai para outra direção. E isso para qualquer empreendedora, né? As empreendedoras, elas têm também essas dúvidas, esses questionamentos de tempos em tempos, pode ter certeza, que eu acompanho muitas delas. Você acha, para a gente finalizar o nosso bate-papo, você acha que as influências, social medias, eh, enfim, todo mundo que mexe com conteúdo digital, marca digital, tem que ter um tempo para eles? Tem que ter um tempo sem rede social, um tempo zero, um tempo, enfim, off para a rede social? Você acha que é necessário? Pode acontecer ou não? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu estou aprendendo a fazer isso comigo. Então, tem sábados ou tem domingos em que eu não posto nem story, que eu sumo. E olha que eu sou uma pessoa, eu digo que eu sou até meio blogueira, eu faço propaganda e tal, e eu chego e eu gravo stories. E eu tenho aprendido isso porque quando eu fiz a transição de social media para palestrante, mentora, né, para fazer essa parte, só a parte educacional, foi um dia que eu estava andando de bicicleta pela praia e eu pensei, meu Deus, quanto tempo faz que eu não tenho um final de semana em que eu não penso em conteúdo? Porque a gente sabe, né, que cada vez mais o Instagram ele quer conteúdo, 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 e a gente precisa encontrar esse equilíbrio. E naquele momento eu não tinha o equilíbrio. Então eu pensei, eu preciso desacelerar um pouco. E nesse ano eu aprendi ainda mais sobre isso. Então, sim, é saudável
e precisa encontrar o equilíbrio, não deixar de postar, mas ao mesmo tempo não virar refém a ponto de não ter mais nada na vida e aí não priorizar a saúde, não priorizar a família, o tempo para si mesma. Isso é muito importante. Bom, se eu vou ficar conversando com a Fran, eu fico aqui até amanhã e 2, 3 garrafas de café é pouco, né? Fran, quero muito te agradecer mais uma vez por estar aqui. É sempre uma honra estar com você. Veio lá de longe para estar aqui conversando comigo hoje, tá? Então, assim, Verdade. priorize. Eu acho que o Instagram hoje só dá certo que você prioriza poucas coisas. Então, as poucas coisas, poucas pessoas que estão com você, que amigos a gente não tem. A gente tem companheiros, a gente tem parceiros, né? Enfim, você é uma parceira que eu aprendi a gostar desde então. Mentora, palestrante, e aí, ó, amiga e mulher, enfim. Ela é uma ótima amiga para você pegar, conversar e dialogar. É bate-papo aqui é incrível, tá? Muito obrigado mais uma vez. Estamos encerrando nosso podcast de hoje com a Franciele Guedes, mentora e palestrante. Ó, não se esqueça de se inscrever no Estúdio Bussolano, tá? Que essa rede que vai subir nosso podcast. Curta a live, ó, live não, desculpa. Nosso podcast, que tá incrível esse bate-papo. Então já siga aí, tem outros vídeos aí no canal. Tiago e a sua equipe tá aqui para te atender. Então, muito obrigado e até a próxima.